Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para este sábado, 5 de abril de 2025, para os jogos do Campeonato Brasileiro Série A e Série B. Se você curte o mercado de escanteios e chegou nesse vídeo, aproveita para deixar a sua inscrição no canal, ativa também o sininho das notificações. Dessa forma você vai estar sempre sendo notificado quando um vídeo novo for lançado por aqui. E óbvio, né? Deixa aí o seu like, deixa a sua curtida, fortalece aí, né? Melhor dizendo, com o seu like, que dessa forma você vai estar sempre contribuindo aqui também, não só com o meu trabalho, mas também com o fortalecimento, o crescimento do canal aqui na plataforma, fechou? No mais é isso, vamos lá, vamos falar sobre esses jogos deste sábado. Bom, galera, antes de a gente começar a falar aqui sobre os jogos de hoje, já adiantando, a gente começa aí nessa Série B, né? Primeira rodada da Série B, ontem começou e agora dando andamento aí no nosso sabadão. Eu vou começar falando sobre alguns pontos aqui, né? Tô falando até um pouco mais alto, não sei se tá fazendo diferença para vocês aí ou não, para mim aqui dentro do escritório eu tô falando altíssimo, mas a gente tá passando aí por alguns problemas de áudio, né? Eu tô vendo os comentários de vocês estão interagindo bastante, falando que o áudio tá baixo. Galera, eu ainda não identifiquei qual é o problema aqui do áudio, eu tô correndo atrás demais, já desmontei, montei novamente aqui o microfone, dei uma olhada também se eu não tava subindo o vídeo da maneira errada, se eu tava clicando em alguma coisa aqui dentro da plataforma e colocando o áudio com o volume mais baixo, não consigo identificar. Inclusive, quando eu abro aqui o vídeo logado, né, no meu YouTube, eu escuto o áudio perfeitamente. Quando eu abro na guia anônima, realmente o áudio está bem mais baixo que o natural. Eu ainda não sei qual é o problema e eu peço mil desculpas para vocês, mas eu tô correndo atrás disso e eu vou resolver esse problema sim, muito em breve. Se Deus quiser, né? Então eu só peço a paciência de vocês, porque de fato ver isso aqui da melhor maneira possível e o mais rápido possível também. Mas eu quero agradecer a todo mundo que tá comentando aí, falando do áudio, porque tá me ajudando bastante. A galera fala, ó, tá mais baixo. E nos últimos pelo menos 4 vídeos aí, vocês estão falando bastante que tá bem baixo. E eu prometo que eu vou tentar resolver isso aí o mais rápido possível. Enquanto isso, eu vou ficar gritando por aqui, ver se vai, né? Se pelo menos vocês conseguem ouvir um pouco mais alto, já que eu tô falando um pouco mais alto daqui também, tá? Bom, outro ponto que eu quero falar com vocês antes de a gente começar aqui a falar sobre os jogos de hoje é sobre o Cartola, tá? Pra quem não tá lá na minha liga, clique aqui na descrição. Acredito que dá pra entrar ainda, tá, pessoal? Segunda rodada aí da Série A ainda. Acredito que ainda dá pra entrar por lá, mas não demora muito não, porque se você entrar agora, você já perdeu a primeira rodada, então já tá bem atrás aí da galera que começou na semana passada. Então, lembre-se, você que é cartoleiro aí, aproveite para escalar o seu time. E se você tiver interesse também em entrar na minha liga aí, é só clicar no link da descrição que você vai se direcionar lá para a Liga do Cartola, fechou? Lembre-se que o mercado fecha hoje, faltando 1 minuto para as 6h30 da noite, tá? Então, 6h29, o mercado fecha e escale o seu time. Bom, agora vamos lá, vamos falar sobre os jogos aí, dados os recados para vocês, vamos falar sobre os jogos de hoje, desse sabadão. A gente começa com Série B, às 4 da tarde, o Coritiba recebe em casa o Vila Nova, nesse primeiro confronto aí de ambas as equipes nessa Série B. Primeira rodada da Série B, começou ontem com 3 joguinhos e agora dando andamento no final de semana, tá? Trazendo para vocês as estatísticas do Coritiba dentro das competições que vem jogando aí nesse início de temporada, Coritiba é um excelente time aí para o mercado de escanteios e para ficar de olho, tá? Para essa Série B. A gente tem uma média de 13,7 nesse início de temporada por Coritiba, uma média de 8,4 a seu favor, uma excelente média, uma média altíssima e uma média de 5,3 em escanteios cedidos. A mesma média, inclusive aqui, galera, do Vila Nova, tá? A equipe aí visitante nesse confronto, que tem uma média de 9,7 em escanteios entre marcados e sofridos e de 4,4 em escanteios marcados. Ou seja, aqui nós temos um Vila Nova
que mais cede em escanteios do que marca em oportunidades. Descendo aqui um pouquinho, a gente vê que são equipes que costumam cumprir aqui as linhas dentro das competições que estão. Bateu em 70% dos jogos para ambas as equipes aí, com uma previsão de pelo menos 12 escanteios pela Cornepro. A linha para live está no over 10,5 cantos, eu não vou buscar esse over 10,5 com uma probabilidade aqui de sair em 55% dos jogos. Não vou pegar essa linha, vou levar para o live e vou buscar pelo menos 10 cantos, ou acima de 9,5 cantos, mais de 9,5 é o que eu deixo para Curitiba e Vila Nova. Bom, galera, e dando andamento aqui também pela Série B, às 6h30 da noite, agora o América Mineiro recebe em casa o Botafogo de São Paulo. Duas equipes que têm médias bem parecidas aí nesse início de temporada, nesse início de ano. A gente tem o América Mineiro com uma média aí entre marcados e sofridos de 10,2 em escanteios e o Botafogo de São Paulo com uma média de 9,9. Outro ponto aqui bem parecido entre essas equipes é que são duas equipes que mais cedem em escanteios do que marcam em cantos, tá? O América Mineiro jogando dentro de casa, apesar da média ser bem parecida, é uma equipe que mais cede em cantos, e o Botafogo de São Paulo também seguindo essa mesma linhagem aí, uma equipe que mais cede em escanteios. Esse jogo aqui, galera, é um jogo um pouco delicado para o mercado de cantos. Mas por que eu decidi trazer esse jogo para vocês, apesar de não ter tantas estatísticas assim interessantes para a gente? É uma partida aqui de duas equipes que, historicamente, trazendo aí uma projeção para vocês de anos anteriores, não só essas projeções atuais, são equipes que têm bastante escanteios nas competições que têm participado, tá? Mostrando aqui para vocês, o over 7,5 cantos bateu em 65% dos jogos dessas equipes nesse início de ano. A Cornepro dá uma previsão de pelo menos 10 cantos, o over 9,5 bateu em 50% dos jogos, mas não temos tantas estatísticas assim a favor para ambas as equipes nas competições que disputaram até aqui. Do minuto 37 até o final do primeiro tempo, o Botafogo de São Paulo bateu em 70% dos jogos aqui, um escanteio limite na primeira etapa, e do América Mineiro bateu em 40% dos jogos apenas, dando uma média aqui de 55% dos jogos, tá? Eu não vou pegar escanteio limite na primeira etapa, vou levar essa partida totalmente pro live, e a minha sugestão para vocês aqui é buscar pelo menos aqui 8 escanteios, tá? O acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 é o que eu deixo para América Mineiro e Botafogo de São Paulo. Bom, galera, agora sim, falando de Série A do Campeonato Brasileiro, às 6h30 da noite, o Corinthians recebe em casa o Vasco, né? Duas equipes que jogaram, né, no meio de semana. O Corinthians jogou em casa, né? Acabou perdendo o seu jogo, e o Vasco jogou fora de casa, chegou a abrir 3-1 aí, né, no seu confronto, e levou o empate ali no finalzinho, né? Duas equipes aqui falando a nível de Brasileirão, que são bem interessantes pra gente aqui no mercado de cantos, tá? O Corinthians tem uma média de 11,5 entre marcados e sofridos, médias grandes, né? Médias altas aqui, tanto a seu favor quanto também em oportunidades cedidas, e o Vasco também com uma média bem interessante de 10,7 em escanteios entre marcados e sofridos, sendo uma equipe que mais cede em escanteios do que marca em cantos, tá? Para esse confronto aqui, pessoal, a minha sugestão para vocês é levar esse confronto pro ao vivo, levar esse confronto pro live e buscar aí pelo menos 8 escanteios, ou acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 é o que eu deixo para Corinthians e Vasco. E o nosso próximo confronto também às 6h30 da noite fica por conta de Ceará e Grêmio, duas equipes que se encontram aí lá no Ceará, lá em Fortaleza, na Arena Castelão. O Ceará tem uma média de 12 escanteios aí entre marcados e sofridos, uma média altíssima, né? Desde o ano passado eu comento muito sobre essa equipe do Ceará. O Ceará na Série B era uma equipe que marcava muitos escanteios dentro de casa, era a equipe que mais marcou escanteios, inclusive na Série B de 2024, jogando como mandante, e esse ano mantém um excelente nível aí no mercado de escanteios também, tem uma média aí de 9 escanteios somente a seu favor nesse início de temporada. Óbvio, a gente leva em consideração aí que tá ali jogando essas médias, né, vem diretamente do campeonato que jogou, né, o campeonato cearense. Então tem uma média muito alta que obviamente vai se nivelando aí
no decorrer da temporada, mas mesmo assim é uma equipe para a gente ficar de olho desde então, tá? Uma média de 9 escanteios a seu favor, uma média de 3 também de oportunidades cedidas, dando uma média geral de 12 escanteios entre marcados e sofridos. E vai receber o Grêmio, uma equipe aí que tem uma média de 8,8. O Grêmio tem me decepcionado nesse início de temporada, confesso para vocês, tá? Tanto no campeonato estadual, quanto também na rodada passada aí, jogando dentro de casa. Sofreu muitos escanteios do Atlético Mineiro e é uma equipe que fora de casa também não tem médias expressivas, né? Tem uma média aí de 8,8 entre marcados e sofridos. O Grêmio é uma equipe que tem me decepcionado bastante nesse início de temporada, tá? Mostrando para vocês as linhas que essas equipes mais costumam cumprir. O over 9,5 bateu em 60% dos jogos, o over 8,5 em 70% dos jogos e o over 7,5 em 80% desses jogos, tá? Para esse confronto, a minha sugestão para vocês é buscar pelo menos 9 cantos ou acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 é o que eu deixo para Ceará e Grêmio. E o nosso último confronto de hoje fica por conta de Botafogo e Juventude, né? O Botafogo, atual campeão do Campeonato Brasileiro, venceu o Campeonato Brasileiro do ano passado, vem passando poucas e boas aí nesse início de temporada, né? Nós temos aqui um Botafogo que na rodada passada foi a São Paulo e empatou com o Palmeiras em um jogo estranhíssimo, né? Um jogo feio, um jogo mal jogado. Até comento aí por aí que quem assistiu aquele jogo podia estar fazendo qualquer outra coisa, que o jogo não foi muito legal não, né? Também teve o Campeonato Carioca que não se saiu bem. Vem de um início de temporada muito complicado a equipe do Botafogo. E vai receber um Juventude que começou muito bem aí o Campeonato Brasileiro. Tá aqui, ó, na liderança nesse momento do campeonato, ó. Venceu de 2-0, 3 pontos nesse momento aí. Tá aqui empatado com o Fortaleza. As duas equipes venceram de 2-0. Mostrando as estatísticas de escanteios dessas duas equipes, o Botafogo tem uma média de 9,3, sendo 5,5 a seu favor e 3,8 em oportunidades cedidas. E o Juventude tem uma média de 11,1, jogando nessa condição fora de casa, apesar de ser uma equipe que marca bons escanteios, tem boas médias de cantos, ainda é uma equipe que mais cede em oportunidades do que marca, tá bom? Mostrando as linhas compridas, nós temos uma previsão de 10 escanteios pela Corner Pro, mas a linha que mais me chama a atenção é esse over 7,5 cantos, tá? Acompanha essa partida no ao vivo, vê como vem a pressão do Botafogo inicialmente ali, se vai para cima, se vai tentar alguma coisa esse Botafogo, e também ver como é que vem o Juventude, se vai estar retranqueiro, se vai sair para o contra-ataque, como é que vem essas duas equipes, e tenta buscar essa linha de over 7,5 cantos, tá? Botafogo e Juventude, acima de 7,5 é o que eu deixo para vocês. Bom, galera, então é isso. Essas são as minhas considerações para este sabadão. Espero, como sempre, né, ter conseguido auxiliar você no seu planejamento de jogos para esses campeonatos aqui, tanto a Série A quanto a Série B. E no mais aí, obviamente, vamos levar esses jogos aí do sabadão pro live da maneira que eu orientei, tá? Lembre-se sempre, jogue com responsabilidade, apostas esportivas para maiores de 18 anos. E óbvio também, conto com a sua participação se você ainda não deixou o seu like aqui nesse vídeo. Fortalece deixando seu like, seu comentário, sua inscrição, que é muito importante também, fechou? Então, mas é isso, nos vemos aqui no nosso próximo vídeo de palpites.